Abra aí as nossas Bíblias. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, glórias a Deus, versículo 29. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29. Dê glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nosso Deus. Aleluias. Ele está aqui, irmão. Quem achou diz amém. Quem está procurando dá um glória para nós te esperar. Glórias a Deus. Se você vê aí do lado das irmãs, que tem algumas irmãs que estão sem Bíblia, está nos visitando, se quiser encostar perto dela para ela acompanhar. Se você vê aí, irmão, que tem algum irmão sem Bíblia, visitante, encoste perto dele para nós acompanhar a leitura da palavra de Deus. Glórias a Deus. João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Levanta suas espadas e vamos orar. Diga comigo: Senhor Jesus. Não, tem muita gente, está fraco. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor me concedeu. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai me revelar através desta palavra. Quem pode dizer amém? Se assente aí, desocupe suas mãos e aplauda ao Rei da Glórias. Glórias! Vamos lá. Nós já louvamos, né? Oramos, adoramos. Agora nós vamos ouvir Deus falar conosco. Você veio aqui também, eu acredito que esse é o propósito ideal, para ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Você quer uma resposta, e só Ele tem essa resposta para te dar. Glórias a Deus. Nós acabamos de ler esse texto, versículo 29, do capítulo 1 do Evangelho de João, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já está afirmando que ele é o Cordeiro. E vem da onde? Vem de Deus. E só esse tira o pecado do mundo. Porque o Cordeiro era o sacrifício. Isso está escrito aonde? Na instituição da Páscoa. Êxodo, capítulo 12. A qual no Velho Testamento, glórias a Deus, o povo de Deus, Israel, estava aprisionado, ficaram no cativo. Após a morte de José, entra-se outro líder, outro governador, que não temia Deus, que não respeitava Deus, e que viu que o povo de Deus crescia. Logo, esse líder disse: se esse povo cresce demais, esse povo pode juntar com outra nação e tirar o nosso lugar. A gente sabe que no momento, no passado, o tempo era um tempo de conquistas, de guerras. E logo os líderes ficavam olhando e cuidando da sua nação. O que ele fez? Ele aumentou o trabalho do povo de Deus. Põe eles para trabalhar, logo eles vão estar ocupados. Não vão ter tempo de pensar, não vai ter tempo para nada. Só que Deus aparece para Moisés em Êxodo 3 em diante. Quando Moisés apacentava as ovelhas, na sarça que ardia e não se consumia, Deus estava lá. Quando a sarça pega fogo, Moisés olha e vê a grandeza, a maravilha. Ardia e não se consumia. Ele chegou mais perto. E a palavra brada para Moisés e diz: Moisés,
tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Eu tenho ouvido a aflição do meu povo. Então o povo estava clamando a Deus. E se nós estamos falando de Egito, o significado é escravidão, cargo pesado. E o povo começou a ver que estava pesado, jugo, trabalho, e sabia que só Deus podia tirar eles da escravidão. Só Deus podia dar livramento. Só Deus podia agir. Estou falando que só Deus podia dar livramento. Só Deus podia agir, porque estou falando do texto do passado, Velho Testamento. Mas só Ele pode dar livramento. Só Ele pode agir. Só Ele pode tirar você do cargo, do fardo pesado. Só Ele pode te ajudar. Está pesado. Estou na escravidão, no jugo, com problema, com dificuldade. Se você clamar, Ele vai te ajudar. Ele te trouxe aqui para te tirar desse fardo pesado e aliviar a sua dor. Quem crer, aplauda Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Aí escute só. Nós sabemos que Deus envia 10 pragas. E nós sabemos que dentre uma delas houve uma grande escuridão, que o povo não conseguia, um palmo não conseguia enxergar o outro. Aonde? No Egito. Nos lugares, nas casas. Mas onde o povo de Deus estava, talvez tendas, talvez casas, havia luz. O povo do Egito, ou o faraó, ou o líder, eles adoravam muitos deuses, como o Deus da lua, Deus do sol, fertilidade, tudo para eles era um Deus. E aí o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que tudo criou, que tudo formou, que está no controle de tudo, e só o nome dele é glorificado, e só o nome dele tem que ser glorificado, não divide a glória dele com ninguém, enviou as pragas. Os deuses de Faraó, os deuses que eles adoravam, não podiam fazer nada. Mas Deus estava lá com o povo dele. Mesmo o povo na terra do Egito, mesmo o povo em escravidão, Deus estava lá para dar vitória e tirar da escravidão. Então Deus vai lá aonde aqueles estão na escravidão e vai tirar da escravidão e vai dar libertação. Quem recebe? Escute. Aí Deus prepara Moisés em Êxodo 12. Ele vai mostrar como que vai ser a Páscoa, que não é como o mundo faz, né? A Páscoa aqui já está dizendo passagem, a saída do Egito. E aí Deus ele dá o procedimento para Moisés. Ele fala: ó, pega um cordeiro de um ano, macho, sem mancha, sem mácula, sem defeito, e faz o sacrifício. Deu a ordem. Dependendo do cordeiro, se fosse grande, 2 famílias, se desse para uma só. E aí ele manda que degole o cordeiro, pegue o sangue e passe nos umbrais da porta da casa do povo de Deus. E o sangue seria o sinal, quando Deus enviasse o anjo que iria destruir todos os primogênitos. O sangue será o sinal do livramento de Deus. Velho Testamento. E aí a Bíblia diz que quando ele desce, irmão, o povo de Deus é livre da destruição, da morte. Porque o sangue era o sinal, onde descia ele passava sobre as casas. Passava sobre, onde tinha sangue do cordeiro, o destruidor não pode entrar. Aonde tem sangue do cordeiro, o mal não pode entrar. Aonde tem sangue do cordeiro, o mal não te toca. Não pode te tocar.
Quem tem o sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Escute só, irmãos. A gente vem no Novo Testamento. E a gente sabe que em Malaquias, capítulo 3 ou capítulo 4, Deus usa Malaquias para avisar que vai vir um profeta que vai preparar o caminho. Quem é esse? João Batista. E João Batista começa a pregar a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem. Não precisava muita coisa não, irmãos. Não precisava de muita coisa não. De segurar na mão, de chave, de isso, de aquilo, de pano, de copo, vai dar vitória. Não, a mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o homem era cheio de autoridade. Quem deu essa autoridade para ele? Deus. Enviou o anjo Gabriel para notificar para Zacarias, em Lucas capítulo 1, para dizer que Isabel, a sua esposa, que era estéril, ia ter um filho, e esse filho ia se chamar João Batista. E já desde o ventre de Isabel ele ia ser cheio do Espírito Santo. Então o homem, quando João começa a anunciar o reino, ele já estava cheio do Espírito Santo. Aí escute só. A Bíblia diz, irmãos, que o testemunho de João, a Bíblia diz, esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Eles viram que, sacerdotes e levitas, doutores da lei, viram que estava muita gente indo ao Rio Jordão, e todos confessavam os seus pecados. Está escrito isso onde? Mateus capítulo 3 em diante. E todos iam ter com ele confessando os seus pecados. E todos eram batizados nas águas. Você pode prestar atenção que o texto diz. Vou repetir de novo porque eu já disse isso aqui. Você pode prestar atenção que a Bíblia diz que todos iam ter com ele confessando os seus pecados. A Bíblia não está falando nesse texto, nessa ocasião, nesse momento, o pecado da pessoa. Porque a pessoa sabe o seu pecado. A pessoa sabe o seu erro. Sabe a sua falha diante de Deus. E sabe o que precisa falar com Deus. Sabe a necessidade espiritual de estar bem com Deus. Talvez você está cheio de prata ou cheio de ouro. Talvez você está bem na condição financeira. Talvez você está bem, glórias a Deus, no trabalho, na casa, na família, mas não está bem espiritual. Talvez você falhou diante de Deus, e quem não falha diante de Deus, e que nos traz de volta para Deus, é o arrependimento dos pecados. Dentro desse texto, do testemunho de João, nós sabemos que Deus escolhe um homem, segundo o coração dele, chamado Davi, segundo o coração de Deus. E aí quando a gente olha segundo o coração de Deus, esse aí não vai ter falha, mas o homem tem falha. O homem venceu guerra, batalhas, luta. Deus era com ele. Derrotou o gigante. Acabou com o urso, o leão. O que vinha, o homem era valente na presença do Senhor. Tanto é que o texto diz, em 1 Samuel, se me falar a memória, ou 2, 1 Samuel, que Davi, quando vai ter com seus irmãos, está lá o gigante afrontando o povo de Deus. Ele fala o quê? Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo de Israel? Ele já falou que aquele homem grande, que estava afrontando o povo, estava afrontando a Deus. Então quem afronta você, afronta a Deus. E quem afronta a Deus, perde a batalha. Ele é vencedor. Glórias. Escute só. Mas do que você está falando? Do homem segundo o coração de Deus, mas que porém tem falhas. A Bíblia diz que um dia que Davi deixou de ir para a guerra, estava no seu palácio com as suas vestes reais, ele avistou quem? Uma mulher chamada Betseba. Ele viu, formosa, bonita, encantadora, deixou de ir para a guerra, deixou de vigiar, deixou de lutar.
e deixou de vigiar e de lutar, não está guerreando, vai ficar acomodado. E se ficar acomodado, fica mais fácil para o inimigo vir. Fica com a mente vazia. Na guerra não. Na guerra eu preciso orar. Eu preciso jejuar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estar em constante oração, eu preciso estar em perseverança, eu preciso estar estou em guerra eu oro, em guerra eu louvo, em guerra eu leio a Bíblia, em guerra eu faço tudo a obra de Deus. No momento que eu deixo de guerrear, a minha mente fica vazia, e se a minha mente fica vazia, fica mais fácil para o inimigo vir. Portanto, a Bíblia diz que sempre o crente tem que estar em constante oração, em jejum, lendo a Bíblia, a palavra, perseverança, e dizendo: Deus é comigo nessa batalha, Deus é comigo nessa guerra, porque Ele é vencedor das batalhas. Glórias. Mas infelizmente ele não vigiou. E você sabe que Davi, ele erra 2 vezes. E Deus envia um profeta, olha aí. Deus enviou um profeta para falar com o rei. E o profeta era a boca de Deus. Toda vez que naquele tempo, naquela época, um rei, ou um sacerdote, ou uma nação, ou um povo vinha vindo um profeta, aí vinha algo de Deus. E naquela época, não vinha negócio fácil, não. Não vinha assim, agora está vindo um profeta, ele vai me abençoar. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa. Abençoa. Mas abençoa aqueles que temem ao Senhor. Segue os seus mandamentos, segue os estatutos, segue a palavra, obedece os mandamentos, obedece os estatutos, obedece a palavra. Nem precisa, a bênção vem atrás. Deuteronômio capítulo 28, aqueles que obedecem o mandamento, a palavra do Senhor, as bênçãos vêm, não precisa correr não, ela vem até você, Deus envia a bênção até você. Mas mesmo assim, Natan conta uma parábola para Davi, ele fala: mas quem é esse? Fale agora que eu vou mandar destruir ele. É você que pecou. E Deus não fulminou, porque conhecia Davi. E tinha algo com Davi. Aí a Bíblia diz em Salmo 51 que Davi vai diante de Deus e começa a oração depois que errou. E a mensagem é Salmo 51 primeiro: tem misericórdia de mim, ó Deus, que pequei contra ti. Já prova que o homem era segundo o coração de Deus, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não ser consumidos. Então ele estava falando: Deus, eu errei, não me consuma. Tem misericórdia de mim que pequei, transgredi, falhei, errei contra ti, mas me dá uma oportunidade, Deus. Me ergue de volta, me traz de volta. Eu quero ser como antes na tua presença. Ah, escute só. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele pergunta, vamos ter com João, pergunta: quem és tu? E confessou e não negou. Quem? João. Ele disse: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então quem é? És tu Elias? Ele disse: não, não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disse eles: pois quem és tu? Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele estava falando: eu sou só uma voz. Deus me levantou para clamar. Deus me levantou para falar, para pregar a palavra. Eu sou só a voz, mas quem faz a obra é Ele. Quem cura é Ele. Quem liberta é Ele. Quem transforma é Ele. Você abre a boca e Deus cura. Você abre a boca e Deus faz um milagre. Quem crê, glorifique o nome daquele que vive e reina para sempre.
Glórias. Nós só somos a voz que clama. Glórias a Deus. Aí escute só. A Bíblia diz, quando ele fala, eu sou a voz que clama no deserto. Aí ele diz, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quando ele fala endireitar, é porque então estava torto. Era Deus falando, se conserte, mude de vida, se arrependa, se volte ao Senhor. Do jeito que vocês estão, não dá para ficar. Deus não aceita desse jeito, Deus não aceita dessa maneira, Deus não quer dessa forma, Deus não quer desse jeito. Endireita o caminho. O que era isso? Deus me chamou para pregar dessa forma, Deus me chamou para pregar dessa maneira. Ele quer conserto, Ele quer mudança, Ele quer transformação. E quem é você? A voz que clama. Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Escute só, irmãos. Às vezes, nem todos que estão na igreja estão bem com Deus. Eu sei que é um pouco triste falar, mas é verdade. Às vezes, nem todos que estão bem com Deus. Precisa de mudança. Precisa de confessar pecado. Precisa de pedir perdão para Deus. Precisa de voltar como era antes. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu estou na mensagem de arrependimento em João, no testemunho de João. E João estava pregando e dizendo isso a eles: endireitar o vosso caminho, como disse o profeta Isaías. Ou seja, então João está falando, vamos lá, hoje, 2026 anos atrás, vamos colocar assim, onde João estava pregando. Só que isso aqui, onde João estava pregando, não era de agora, não era daquele dia. Isaías já tinha profetizado, já tinha falado a mensagem. Ou seja, está dizendo, ele disse, endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então não é agora que Deus pede conserto, não é desde agora que Deus pede mudança. Já é de lá de trás do povo dele que falhou. Ele estava dizendo, João, Isaías falou, Isaías pregou, Deus usou a vida do profeta para falar com o povo no passado. O que Deus falou, irmão? No Velho Testamento, o povo vivia na idolatria, o povo vivia na vaidade, o povo esquecia de Deus, o povo se corrompia, mas mesmo assim Deus insistia pelo povo. Por que Deus insistia? Porque Ele ama. Ele ama, e este amor de Deus é o que é o verdadeiro, é o sincero, é o que te conhece por dentro e por fora, sabe tuas falhas, sabe o meu erro, sabe o teu erro, sabe o teu problema, sabe o teu pecado, mas Ele insiste por você. Nesta noite Ele te chama. Quem pode glorificar o nome de... Glórias a Deus. Escute só. E ele disse, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram e disseram, por que batizas, pois, se tu não é o Cristo, nem Elias, nem profeta? Aí João responde, eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que já era antes de mim, do qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Aí João prega e fala, esse que eu estou falando, já era antes de mim. Ele é de eternidade em eternidade. E vocês não conhecem, mas vocês vão conhecer. Aí João diz essas coisas. E glórias a Deus. E do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, a Bíblia diz assim, quando João diz isso, prega aos fariseus, aos doutores da lei, aos sacerdotes, aos levitas, que queriam levar uma mensagem. Agora, qual foi a mensagem que eles levaram para os doutores da lei? E aí, descobriu quem é ele?
Ele é o Cristo? Não. Ele é Elias? Não. Não. Quem é ele? Ele falou que é a voz do que clama no deserto. Agora escute, está dizendo a voz do que clama. Não é a voz que clama, é a voz do que clama. E quem clama no deserto? Quem está necessitado de água e necessitado de pão. Necessitado de água, ele é a água viva. Necessitado de pão, ele é o pão da vida. Glórias. Ele só clama. É a voz do que clama. Para você se chegar a ele, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga ele. Ou seja, então tem que ter renúncia para se chegar a ele. A voz que clama, Deus, quem é que clama? Estou no deserto, eu preciso do Senhor. Mas eu não consigo viver. Eu não consigo estar com o Senhor, eu não consigo ir para a igreja. Eu não consigo me firmar. Eu não consigo ser crente. Eu não consigo aceitar. O que você está falando? A voz do que clama no deserto. Aí o profeta vem e fala: arrependei dos seus pecados e aceite Jesus, ou reconcilie com Jesus, porque está escrito em Romanos 10:9, que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, Jesus dentre os mortos, será salvo. O que você está falando? Você está pedindo ajuda, é Ele que vai te ajudar. Você está pedindo socorro, é Ele que vai te socorrer. É Ele que está aqui para te erguer e para te dar vitória. Quem recebe a palavra. Glórias. Aí no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele. E João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como eu falei do sangue, não há remissão de pecados sem o sangue derramado. Não tem como. Escute só. Então foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E quando nós falamos de sangue, o sangue de Jesus representa o quê? Representa o sacrifício supremo e eterno, purificando pecados. Sacrifício supremo e eterno. Não era mais o sangue de bode, de cordeiro, de carneiro. Agora é o sangue de Jesus. Esse é eterno. Esse é supremo. É o que ele estava dizendo. É o que a Bíblia nos ensina. Purificando pecados, garantindo salvação e libertação da condenação. Quem era para estar na cruz? Era Jesus? Era nós. O chicote era de Jesus? Era de nós. Quem era para estar a coroa de espinho? Era de Jesus? Era de nós. Mas ele pagou o preço. E o preço foi de sangue. Ele sofreu, morreu por nós. Por isso que quando ele diz sacrifício supremo e eterno, purificando os pecados. Purificando é limpando. Limpo. Só pelo sangue de Jesus. Mas como assim? Eu creio que ele morreu, sofreu na cruz por mim. Eu creio que o sangue dele foi derramado por mim. Eu creio que ele é o salvador da minha vida. Eu creio que ele vai voltar para me buscar. Quem crê, levanta a mão e bate palmas para Jesus. Purificando pecados, garantindo salvação e libertação da condenação. Seu poder superior ao sacrifício da antiga aliança, ou Velho Testamento. Oferece o quê? Justificação, santificação,
proteção espiritual e paz com Deus, permitindo um acesso direto à presença divina. Vamos lá, vou dizer de novo: salvação, condenação, seu poder superior ao sacrifício garante, oferece justificação, santificação e proteção. Ou seja, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Todos aqueles que confessaram, todos aqueles que crêem. Agora você não é mais igual antes. Agora você não vive mais como vivia antes. Eu não vivo mais como vivo antes. Como você vivia antes? Nas drogas, na cocaína, no adultério, na maconha, na mentira, no ódio, na briga. Valente, o sangue de Jesus me limpou, me purificou, me santificou e me colocou na condição de servo. Portanto, eu vou adorar o nome dele. Glórias. Nós não somos mais igual antes. Olha aqui, nós não somos mais igual antes. Nós somos nova criatura, novo homem, nova mulher. Nós somos diferentes. Qual a diferença? Luz do mundo e sal da terra. Nós somos agora o trigo. Nós não somos mais o joio. Quem está entendendo? Eu estou falando que o sangue de Jesus te limpou, me purificou, te purificou. Não pode ter mais briga entre nós. Não pode mais ter desunião entre nós. Não pode mais ter guerra entre nós. A nossa guerra não é entre nós. A nossa guerra é contra Satanás. Mas o sangue de Jesus tem poder para queimar os principados das trevas e os dados inflamados do maligno. Abre a tua boca e dê glória àquele que vive e reina para sempre. Sem derramamento de sangue, não há remissão ou perdão dos pecados. Alguém tinha que pagar o preço. E ele pagou o preço por nós. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre. Ele foi castigado. Ele é justo. Ele não tinha nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma falha. Quem está falando? O tanto que ele me ama e o tanto que ele te ama. Ele fez isso para nós andar em unidade. Igreja de Cristo, unidas em Cristo. Ele fez isso porque nos ama, quer nos garantir vida eterna. A Bíblia diz que remissão significa o perdão completo. Perdão completo, cancelamento da dívida. Ou seja, você não deve mais nada, está pago. Espiritual, e libertação da culpa do pecado. Ou seja, então às vezes tem gente que às vezes ainda traz a culpa, às vezes faz algo, você é servo de Deus. A Bíblia diz assim, ó, na Epístola de 1 João, capítulo 1 ou 2. Epístola de 1 João, capítulo 2. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado fiel e justo que é Jesus Cristo. Deus está falando, faça de tudo para não errar. Faça de tudo para não pecar, porque Deus é santo. Faça de tudo para dar em santidade, em paz com os irmãos, em paz com a família, em paz onde você for. Mas se errar, não se entregue. Vá até Jesus e fale com Ele. Ele vai te erguer. Glórias. E o sangue de Jesus foi o quê? Uma nova aliança.
Agora eu preciso ler. Essa nova aliança eu peguei um tema, a base bíblica, no livro de Colossenses, capítulo 1. Se você quiser abrir, pode abrir, tá bom? Não tem problema não, tá? Olha aí se o pregador tá pregando certo. Pode olhar. Você tem um direito. Colossenses capítulo 1, versículo 11. É um pouco extenso, mas você precisa entender. Glórias a Deus. Olha o que ele diz. Glórias a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Do Filho do seu amor. Então nós temos que viver em amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é que manda e que comanda. Então dê glória ao nome de Jesus de Nazaré. Glórias. Olha o que ele diz. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, no corpo, no nosso, vou dar um exemplo. No nosso corpo nós temos os membros, o dedinho, olho, braço, perna. Se um dedo corta, os outros membros sentem. Sim ou não? Então, se um membro está doente, nós sentimos que ele está fraco. Nós sentimos que ele precisa de ajuda. A mesma coisa do lado dos irmãos como as irmãs. E quem é o cabeça? Jesus. Jesus, nosso irmão, está doente, tanto espiritual como fisicamente. Jesus, nossa irmã, está doente. Então nós vamos pedir socorro para quem? Para Jesus, porque ele é a cura. É ele que vai colocar as mãos. E ele disse: tudo que pedires em meu nome, crendo, receberá. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir tudo e será feito ou concedido. Então ele é o cabeça, é ele que manda. Nós só vamos orar. O meu irmão está doente, precisa de ajuda. Jesus ajuda ele, levanta ele, abre os olhos dele, conserta ele, liberta ele. E por que eu tenho que orar? Porque o Senhor colocou o seu amor dentro de mim. Glórias ao nome de Jesus. A Bíblia diz que é ele que comanda, ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ou seja, foi do agrado de quem? De Deus. Versículo 20. E que havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio deles reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E que havendo por ele, tendo paz pelo sangue da sua cruz, nós tivemos paz com Deus pelo sangue de Jesus. Então já está dizendo, nós temos paz com Deus. Em Hebreus 12, 14 ou 14, 12, não sei qual que é dos dois, mas pode abrir aí que está escrito um dos dois. Está escrito, segue a paz com todos. Não é segue a paz só com uma irmã, não é só com um irmão, é segue a paz com todos.
irmão, parente, empresa, vizinho, vizinha, de quem quer que seja. Porque quem nos fez isso? O sangue de Jesus. Seja a paz com todos. Pode aplaudir a Jesus. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele está dizendo, sem a santificação não vai ver Deus. É a Bíblia que está falando. Então se nós não buscar, claro que nós, se fôssemos perfeitos, já estava na glória. Ninguém é perfeito. Mas temos que buscar a perfeição. Porque o próprio texto em Mateus 5, 44, 45, se me falha a memória, está dizendo, amai os vossos inimigos. Falar bem daquele que fala mal de você. Orai por aqueles que vos injuriam e vos perseguem. E os últimos versículos, eu vou ler. Espera aí, eu tenho que ler. Eu vou ler sim. É doutrina? Eu não sei como tu vai entender, mas eu vou ler. Escuta só. 5, 45, 46, 44, 45. Glórias a Deus. Eu, porém, vos digo, 5,44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Se não fizer assim, não é filho. Mas você é filho, eu sou filho, nós somos filhos, porque Jesus já pagou o preço por mim e por você. Qual? O sangue derramado na cruz do Calvário. Glórias. Ele diz, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, se você me ama, eu te amo. Se não me ama, eu também não te amo. Jesus não ensinou assim. Assim é coisa de publicano. Ele disse, se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Então a saudação não era só para o irmão. Quando se fala em santidade, santidade não é baixar a cabeça e não dar bom dia, não dar boa tarde, não dar boa noite para o vizinho. Santidade é separação do pecado. Está entre os ímpios, na Babilônia, ou em Sodoma, ou Gomorra, mas está Deus na sua vida. A presença de Deus é contigo. Onde você estiver, Deus está contigo. E se Deus está contigo, onde você estiver, você não se corrompe. E calabaçori anda, abastere. Então, para saudação, irmão, vai uma parte mais delicada, mais chata, que as pessoas não querem ouvir, mas está na Bíblia. E tem gente que sauda um e não sauda outro. Conversa com um e não conversa com o outro. Não somos irmãos? Nós não somos irmãos? Glórias. Aí ele disse, e se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazes demais? Não fazes os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Era o que Jesus estava falando. Sede perfeito. Fale com o outro, converse com o outro, ame o outro, perdoe o outro. O sangue de Jesus já foi derramado. Faça a sua parte, eu faço a minha parte. Unidade na igreja. Bate palmas para Jesus. Glórias.
vidas. Ao versículo 20. Versículo 20 de Colossenses, capítulo 1 diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-te consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu e na terra, como as que estão nos céus, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Versículo 21, a vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis, e inculpáveis. Quem fez isso? O sangue de Jesus. Antigamente nós era valente, agora não é mais. Eu acabei de ler o texto. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis, e inculpáveis. Ou seja, o que é irrepreensíveis? Não precisa ninguém chamar sua atenção, não precisa ninguém estar falando nada com você. Segue a Bíblia, é orientado pela Bíblia, come a Bíblia, conhece a Bíblia, não precisa falar, é Deus que te orienta. Bate palmas para Jesus. Escute só. Jesus fez tudo isso por nós viver em amor. Tudo que o inimigo quer é quebrar esse amor, esse vínculo, essa unidade. Quem é que odeia isso? O diabo. É o diabo. Quem é que odeia essa unidade da igreja? Você pensa que ele está feliz porque você está aqui? Está nada. Você pensa que ele queria que você estivesse aqui? Queria não. Você pensa que ele quer que você venha da glória? E quando eu falo da glória, da aleluia, louvar, engrandecer a Deus, não precisa de grupo para louvar o Senhor. Não estou se fazendo de grupo, eu estou pregando a palavra. Quem está entendendo? Se você quer vir da glória, não precisa estar no grupo, está no púlpito, sentado no banco mesmo. A adoração sobe, chega ao trono de Deus. Quem recebe... Glória a Deus. Adoração a Deus. Por isso que o Senhor falou, a mulher samaritana, vocês não sabem o que vocês adoram. Nós sabemos que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Aí está falando, e o Pai estão procurando verdadeiros. Está procurando verdadeiro adoradores. Verdadeiro é que não importa o que está passando, ele é adorador. Não, escute só, não é pessoa de fama não. Jesus não está procurando estrela, não está procurando ninguém no palco, não está procurando pessoa desse jeito, cantor gospel, música, ele está procurando um adorador. Tem adorador aqui? Tem. Então glorifique a Ele. Ei, escute só. A pergunta é, não precisa responder não, precisa responder, é mensagem. A pergunta é, quando você adora a Deus, você está em paz com seu irmão? Você tem pensado o que dele? Você tem falado o que dela? Quando você adora a Deus, você tem diferença com o irmão, com a irmã? Houve briga? Porque a adoração verdadeira não tem isso no coração. Se eu estou adorando com raiva da irmã, não é verdadeira adoração. Se eu estou adorando inimizade, não é verdadeira adoração. Se eu estou adorando e não falo com a irmã, não falo com o irmão, não entro no grupo porque não falo com o cigano, não é verdadeiro. Deus está procurando os verdadeiros, coração puro, sincero ao Senhor. Aqui tem, deixa eu ver se tem. Glorifica a Ele.
Ei, escuta só. Eu sou crente, eu sei. Tu não sabe da minha vida. Sim. Mas não se trata disso. Se trata da sinceridade verdadeira com o Senhor. Quem foi que te resgatou? Quem foi que derramou sangue? Foi Ele. O teu negócio é com Ele. Estando bem com Ele, não tem como não estar bem com o irmão nem com a irmã. Agora escute só. Aí a Bíblia diz, irmãos, quem pagou esse preço tudo? João disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou repetir, eu falei eis aí, está errado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só Ele tira o pecado. E foi através do seu sangue. Só Ele liberta, cura, transforma, salva. Transforma a pessoa, muda a história, vira a página. Só nele, não tem outro. Ele que pagou o preço. O Cordeiro, no Velho Testamento, como nós já falamos, Deus deu a instrução, o sangue foi colocado nos umbrais, o anjo desceu destruidor e deu um livramento para o povo. Depois disso o povo sai da terra do Egito. Houve o quê? Libertação. E daí em diante o mar se abre e o povo vai. Só que vem Jesus. E Jesus vem. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o que ia pagar o preço. E vou falar 1 minuto só. O chicote que Jesus recebeu. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Tinha 3 fios. E nos 3 fios, cada parte tinha 4. 2 de chumbo e 2 de chumbo e 2 de osso. Para furar. O chumbo para dar peso, o osso para cortar. 3 fios, vezes 4, 12. Cada chicotada era 12 golpes nas costas, no corpo de Cristo. E batia, e voltava. E quando os ossos penetravam no corpo de Cristo, as carnes vinham junto, e o sangue era derramado. Por quem que ele fez isso? Por mim e por você. Quem está falando? Do Cordeiro. Do que sofreu. O sacrifício vivo. O santo. O obediente. O perfeito. O justo. Foi Ele e é Ele. Jesus sofreu por nós. Coroa de espinho. Traído por Judas. Negado por Pedro. Disperso pelas ovelhas. Nem Deus respondeu para ele na hora que ele clamou. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Ele tinha que passar por aquilo. E tem coisa que nós temos que passar e nós ficamos procurando acusação em um, acusação em outro, apontando o outro, procurando culpa em um, culpa não. Nós temos que passar por um processo, tem hora. E nós vamos passar por esse processo. E tem hora que Deus não avisa, Deus não fala nada, mas Ele está te vendo. Ele está te olhando. Coroa de espinho, carregou a cruz. Toma, Jesus, a cruz. A cruz para Jesus. E ele carrega. A história diz, aproximadamente 130, 150 quilos. E Jesus carregando aquela cruz. E não desistiu de mim e de você. E o sangue descendo, sendo derramado. As dores que Jesus sentiu. O sofrimento que Jesus passou. A roupa escarlate que foi colocada em Jesus. Quando o sangue esfria, a roupa cola no corpo de Cristo. E quando puxa aquela roupa, sai as carnes de Cristo. Quem está falando da dor que Ele passou por mim e por você. E que Ele sofreu. Então vale a pena servir Jesus? Vale a pena. Sabe por quê? Porque diz assim, ó. Vou terminar. Porque diz assim, ó. Mateus 28, capítulo 1. E no fim do sábado,
quase já despontando o primeiro dia da semana, fim do sábado, quase despontando o primeiro dia da semana. No calendário deles, o primeiro dia da semana era qual? Domingo. Aí a Bíblia diz, dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como os mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo. Glória a Deus. Versículo 5, mas os anjos respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Versículo 6, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ou seja, o anjo disse que era buscar ele. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Assim como o Pai disse, como ele disse: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e padeça muito, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E se ele ressuscitou, ele está vivo. E se ele está vivo, ele está aqui no meio de nós para nos dar vitória. Quem recebe essa palavra, escute só. A Páscoa, irmão, não é nada disso que está aí no mundo, não. Foi a morte do Cordeiro e a ressurreição. Se comemore-se assim. Está entendendo? Eles já viram que a Páscoa dá um comércio grande. Tudo para eles é comércio, fins lucrativos. Mas para nós não. É a morte e a ressurreição de Cristo. Vida eterna. Vida com Cristo na glória. Ei, um dia nós vamos partir. Um dia nós vamos ir. Ou se Jesus não vier hoje. Porque não sabemos nem o dia, nem a hora. Unicamente o Pai. Pode ser hoje, pode ser agora. Pode nem terminar o culto e Jesus vir e buscar a igreja. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estão em Cristo serão arrebatados e juntos subiremos para a glória. Então o importante para mim, o importante para você é vida eterna. É quando o nosso corpo tombar, nós saber que temos salvação. Para onde iremos? Para a glória, eternidade. O meu nome, o teu nome está escrito no livro da vida. Bate palmas para Jesus.